Olá, aqui é Michele Munarete, sejam bem-vindos ao projeto Orai Sem Cessar e a mais uma história do Oração em Prosa. Queridos ouvintes, é com prazer que retorno com o projeto Orai Sem Cessar, depois que tive problemas nos equipamentos de gravação, juntamente com as férias de julho. Vamos continuar a buscar ao Senhor incessantemente. Hoje eu vou continuar a falar da oração de Jabes. Se você perdeu a primeira parte, procure no site do projeto ou nas nossas mídias sociais e fique por dentro dessa prosa. Vamos orar e depois prosear. Senhor, me dá sabedoria, me faz uma pessoa equilibrada, que eu possa ser uma pessoa ilustre como Jabes foi, que eu venha dedicar mais tempo contigo em oração e jejum, que os meus interesses possam estar alinhados com os teus, que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida e que eu possa aceitar os encargos que o Senhor colocou em minhas mãos, que eu seja uma pessoa paciente e dedicada na tua obra, que eu seja obediente para que as minhas orações cheguem até o teu trono e que eu possa tocar o teu coração, como Jabes fez. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Na prosa anterior eu falei do sofrimento fetal e as consequências que esse sofrimento pode trazer para o bebê. E disse que podemos supor que diante do nome escolhido e o seu significado, que Jabes possa ter tido algum tipo de deficiência resultante desse sofrimento fetal. Se realmente houve a hipóxia neonatal e Jabes nasceu com algum tipo de deficiência, ele não era uma pessoa muito respeitada e talvez não tivesse sucesso nos seus afazeres, principalmente para a época. Vemos hoje a falta de algumas leis e regulamentações para auxiliar e incluir pessoas com deficiências. Em pleno século XXI, temos muito a melhorar nesse aspecto. Imagina na época em que Jabes nasceu. Sabemos também que nós, seres humanos, quando estamos relativamente sem problemas ou com os problemas de certa forma controlados por nós, tendemos a nos afastarmos de Deus, ou pelo menos nos acomodar diante do Senhor. Diferentemente quando estamos passando por tribulações que fogem ao nosso controle. Geralmente nós corremos aos pés do Senhor, oramos com mais frequência, jejuamos, vamos à igreja mais vezes, tentamos ser mais ilustres diante de Deus do que estávamos sendo. Se nós percebermos também, quando o Senhor Jesus saía pregando o Evangelho, somente aqueles que estavam com grandes tribulações corriam aos pés do Senhor suplicando cura e libertação. Jesus andava em meio a multidões, mas somente os mais ilustres foram lembrados nas Escrituras, como a mulher do fluxo de sangue, o paralítico de Cafarnaum, a mulher cananeia, o cego Bartimeu e poucos outros. Outra coisa importantíssima a ser observada na oração de Jabes é que ela começa com um si. A palavra si em português pode pertencer a várias categorias gramaticais. Eu já expliquei isso num outro podcast. Dentre tantas categorias, o si também é uma conjunção subordinativa condicional. Ela estabelece um sentido de condição, podendo equivaler-se a caso não. Então perceba bem que Jabes não fez uma petição a Deus apenas, mas antes disso ele ofereceu algo em troca. Na palavra do Senhor, antes de dizer "e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido", tem o sinal de reticências. São aqueles 3 pontinhos que exprimem uma frase sem final, que sugere que algo deixou de ser dito, mostrado ou escrito. Se analisarmos a oração de Jabes e a famosa oração de Ana, perceberemos que todas as 2 orações, os oradores fazem um acordo com o Senhor lhe oferecendo algo em troca. Vejamos a oração de Ana. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. A oração, na verdade, até parece a mesma. As 2 começam com o se o Senhor atender a minha oração, eu farei isso a ti. Entende agora que não adianta repetir a oração de Jabes ou a oração de Ana se o seu coração não tiver o mesmo propósito que as orações deles? A verdade, como diz o Salmo 139, antes mesmo de pedirmos algo ao Senhor, Ele já sabe o que deseja o nosso coração. No Salmo diz assim:
Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ou seja, o Senhor sabe muito bem as intenções do nosso coração e para quais propósitos estamos lhe pedindo algo. Outra coisa que devemos levar em consideração é que tanto Jabes como Ana terminam as suas orações de maneira humilde. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Eles reconheciam suas fragilidades, fraquezas e vulnerabilidades. Quantas foram as vezes que nós oramos, até brigamos com o Senhor, questionamos o porquê da petição ainda não ter sido atendida, ou perguntamos por que fulano ou ciclano tem isso ou aquilo e eu não. Comparamos nossas vidas com a dos outros e quase nunca oferecemos um verdadeiro propósito para tais petições. O quanto nós temos sido mais ilustres do que os outros. Volto a falar dos posts que as pessoas curtem dizendo que essa semana você vai receber isso ou aquilo, mas no post "vamos orar", ninguém se interessa. Porque as pessoas querem tudo de mãos beijadas, além de não quererem consertar as suas vidas. Não querem fazer jejum, acham que oraram no culto passado já tá bom, levantar de madrugada, nem pensar. Eles vivem uma vida torta com desvios aparentes. Não falo para julgar ninguém, mas existem cristãos que não se envergonham mais das suas ações, usando a palavra equivocadamente a seu favor. Eu vou dar aqui 2 exemplos que me chocaram. Certo dia eu precisei de um eletricista para passar um fio de espessura mais grossa que o habitual para ligar um eletrodoméstico do lado de fora da minha casa. O quadro de energia fica na minha área de serviço, então o fio teria que passar dentro dos dutos da cozinha, sala de jantar e sala de estar para chegar até a varanda. O tal eletricista que chamei veio, desmontou o quadro, algumas tomadas, e na hora de tentar passar o fio, começando lá do quadro de energia, me perguntou: "Sua oração está em dia?" E eu disse sim e perguntei por quê. Ele respondeu: porque eu sou cristão. Eu oro sempre, sou líder do grupo de recuperandos da minha igreja. Faço trabalho com dependentes químicos e blá blá blá. Então eu pensei, então não vou me preocupar, esse moço deve ser bem responsável no que faz. Pois bem, antes disso, eu tinha dito a ele que estava precisando de um serviço de pedreiro também, e mostrei qual seria o serviço. E ele me disse que resolvia para mim, porque na verdade ele tinha uma empresa de prestação de serviços residenciais. E me passou o valor do serviço que eu precisava. Mas na hora de passar o fio, ele não conseguiu nem introduzir no quadro de serviço e começou a colocar defeito dizendo que o eletricista que tinha feito o quadro fez isso e aquilo de errado. Mas ele ia tentar outra maneira e me perguntou se podia quebrar um pedaço do gesso da minha sala para passar o fio de outra forma. Resumindo a história, ele quebrou o gesso e não conseguiu passar o fio e me aconselhou a vender o meu eletrodoméstico, porque eu não ia conseguir ligá-lo na varanda conforme eu tinha pensado. E para piorar a história, antes de ir embora, ele me pediu ainda um valor, porque ele tinha me dito que perdeu muito tempo na minha casa ao invés de atender outros clientes. E que a culpa não era dele, já que o eletricista anterior que tinha feito o serviço mal feito. Eu achei caro, negociei com ele um valor menor, então chamei outro eletricista. Contei toda a história, como ele não conseguiu passar o tal fio. Esse outro eletricista veio e com 1h30 ligou o meu eletrodoméstico. E para piorar, o tal eletricista cristão estava me mandando mensagem perguntando quando era para ele fazer os outros serviços que eu havia mencionado. Eu havia tirado fotos e feito um vídeo como o eletricista tinha conseguido passar a fiação. E fiz um vídeo do aparelho funcionando. E quando ele me mandou a mensagem, eu mostrei a ele e disse: "Olha o aparelho que você me aconselhou vender. Além disso, você deixou 2 buracos no meu gesso da sala e ainda me cobrou por serviço que você não fez." E questionei a crença dele. E para minha surpresa, ele me disse que não tinha nada a ver com a crença dele, porque a Bíblia diz que ele é pecador mesmo. O próprio Paulo afirma: "Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se não faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim." Ou seja, tudo bem pecar, mentir. Ele está até respaldado para isso pela palavra. Outro exemplo é de uma cristã que eu conheço bem e que participa de grupo de louvor da igreja onde ela frequenta. Ela deixou o marido e aparece de tempo em tempo com um namorado novo. Vai morar com esse namorado, depois termina, namora outro, mora com esse outro e assim vai. Veste-se como quem está indo para desfile de carnaval.
E um belo dia fez um post em sua rede social dizendo que ela não era cristã com as roupas que vestia ou com a forma que se apresentava. Ela era cristã no coração. Então eu pergunto, onde se encaixa aquele versículo que o Senhor Jesus nos pede para sermos sal e luz do mundo? O que pessoas assim entendem por serem santas, separadas, imaculadas, ilustres? Por que tanto a oração de Jabes e a de Ana foram atendidas e muitas das vezes as nossas não? Será que estamos sendo ilustres como eles? As pessoas hoje em dia se preocupam em agradar a Deus ou a satisfazer os seus desejos? O que nós temos oferecido ao Senhor para que Ele desvie o seu olhar, a sua atenção para as nossas vidas? Como eu tenho me portado diante deste mundo que jaz no maligno? Qual é a mensagem que transmito ao mundo? Se alguém que não é cristão olhar para mim, verá alguma diferença? Eu te peço hoje para refletir sobre essas questões e fazer uma análise minuciosa em sua vida, se você realmente quiser tocar o coração de Deus, como Jabes fez. Por hoje é só. Acompanhe as próximas histórias do Oração e Prosa. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orai Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orai Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!